Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Go Beyond IT, o podcast oferecido pela Programmers Beyond IT. No papo de hoje, estou aqui com duas feras da Programmers, vou deixar eles se apresentarem e já eu falo para você o que a gente vai estar focando nessa mais uma edição especial da Programmers. Salve galera, meu nome é Jean, eu sou o Principal Developer da Programmers, trabalho diretamente aí com clientes, né? Como o Railson falou, a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Eu acho que a gente vai acabar batendo um papo aqui sobre softwares legados, né? Que é uma dor do meu time também hoje em dia. Quem nunca precisou trabalhar com algo que nem sabia como funcionava? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a IA pode ajudar a gente com isso. E do meu lado aqui está um grande amigo meu, Golden Boy. Eu vou deixar você se apresentar. Olá, pessoal. É prazer estar aqui. Eu sou o Rafael Dourado, diretor da Programmers. E é isso, né, Railson? Muito assunto bom para hoje, né? Com certeza. O assunto que nós iremos abordar aqui é que a gente tem mais visto dos nossos clientes, né? Mas antes de iniciar, de fato, nesse tema, queria me apresentar para vocês. Sou Railson Lima, sou Customer Success Manager aqui na Programmers. E o meu foco é levar a nossa cultura para os nossos clientes, né? Como que a Programmers, através dos seus 35 anos de experiência, foi ganhando bagagem ano após ano, né? E até que a gente esbarra agora no hype do momento, que é AI, né? E não tem como falar de AI sem falar de aplicações de software. É aí que mora o nosso principal desafio e é aí que nós estamos focando, diria que 90% dos nossos clientes, que é o papo de modernização, né? Por muito tempo, o tema modernização foi tratado como simplesmente um rebuild de uma aplicação, ou vamos trocar a infraestrutura, não quero mais utilizar banco de dados relacional, está na modinha o NoSQL. Mas será que realmente é isso, modernização? Eu acho legal a gente iniciar explicando melhor modernização, o que nós temos feito nos nossos clientes antes da era AI, né? Perfeito. Com foco principalmente em AI generativa. Então vamos dar um banho de loja sobre modernização, o que você entende sobre modernização, meu ponto de vista, o seu, e aí a gente vai aprofundando como que a AI pode potencializar a modernização, acelerar, ser mais assertiva, porque a gente vê hoje um percentual muito grande de empresas que querem modernizar, começam a modernizar e falham, né? São projetos que morrem a um curto período de tempo, um budget investido que não tem mais como ser recuperado, né? Então vamos primeiro falar sobre modernização. Existe um termo comum no mercado que é legado. O que é o legado? É aquele software que ficou parado no tempo. Seja por uma questão de tecnologia, que é uma tecnologia muito antiga, ou seja porque ficou ultrapassado no sentido da sua utilidade, ou seja porque os profissionais que atuaram dele já não estão mais na empresa e ninguém sabe da manutenção naquilo, né? Não sabe como levar aquilo para frente. Então, hoje, em qualquer empresa, você vai encontrar software legado. E daí nasce a necessidade de modernização, nasce a necessidade de você tornar aquilo adequado para as necessidades atuais, né? E a gente sabe que o mercado cada vez mais tem transformado as suas necessidades atuais. A gente está nesse mundo VUCA, que tudo muda todo o tempo, e isso se torna a questão da gestão do seu software, do seu corpo técnico complicado, né? Então, e a própria inteligência artificial tem requerido uma modernização, porque muitas empresas querem ter inteligência artificial, mas daí o cara quer colocar aquela inteligência artificial num software que está antigo, num software que nem funciona direito, que às vezes está lerdo, precisa ser otimizado, e aí nasce a necessidade da modernização. E uma coisa bem interessante nessa questão de modernização por causa da AI, eu enxergo que existe um paradoxo da modernização por causa de inteligência artificial. Qual que é esse paradoxo? A inteligência artificial puxa para que você modernize seu software, porque você quer utilizar a inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial te ajuda a fazer a modernização. Esse é o paradoxo maluco, né? Ela te empurra para fazer a modernização, mas ela também te ajuda nessa modernização, né? Perfeito. E o que eu tenho visto muito em clientes é realmente isso. São softwares que, às vezes, estão lá existindo, mas a gente quer extrair o máximo desse software, né? Então, como a gente estava falando aqui no episódio anterior, né, para assistir alguns que a gente gravou aqui, que a gente fala sobre alguns tipos de IA,
são os dados, né? Então, não significa que aquele seu software que às vezes não está funcionando tão bem, os dados deles não sejam dados bons. E aí que pode entrar IA para fazer talvez uma análise de todo o dado que aquele software legado criou, te dar insights para o futuro, para você continuar caminhando com o que ele está gerando, mas olhando para uma necessidade atual. Então, ou até mesmo conseguindo recuperar dados que às vezes nem o próprio cliente sabe que existia, né? Então, você tem uma base de dados tão antiga que talvez você possa usar IA para te dar insights, talvez, do que aconteceu há 10 anos atrás e comparar com o hoje para talvez descobrir como que você pode encaminhar seu software e conseguir evoluir ele para o amanhã. E outra coisa também, né, toda essa questão de o como, igual o Dourado falou aqui. Às vezes foi um software que foi criado por pessoas que já não estão mais na companhia, então você pode utilizar a IA para ser ali vamos dizer, o seu tutor, né? Te explicar ali o que aquela determinada, talvez, classe faz, como que você pode evoluir ela para fazer alguma outra necessidade, sempre partindo do princípio que tudo que você fazer, você vai estar agregando algo em algo que já existe, né? E adicionando mais inteligência em cima dos dados, em cima da aplicação. Eu acho que é o que acontece hoje em dia com muitas empresas, né? Ou, por exemplo, a gente tem empresas de banco, financeiras, que às vezes te dá dicas em cima de transações que você já fez, né? Como o que você vai ter que pagar daqui a um ano para você se preparar, e tudo isso, às vezes, em banco, talvez exista há anos, né? Gia, você falou de um ponto aí que eu acho bem interessante, que é em relação aos dados, que não são descartáveis. Por mais que a aplicação precise ser modernizada, os dados ainda podem ser muito valiosos, né? E tem uma tendência também na modernização de software, é uma coisa que a gente está falando de dados vetoriais, bancos vetoriais, né? Que é de como você gravar a semântica dos dados. Então, eu acho que tem uma grande demanda aí no mercado para a gente pegar esses dados que estão, às vezes, num formato tabular, num formato transacional, que a gente conhece, né? Dentro de bancos relacionais, que são a maior parte, acho que, dos sistemas hoje em dia. Mas como que a gente, assim, usa essa coisa que é muito valiosa e transforma ele num dado semântico, vetorial, que a gente consegue combinar com inteligência artificial, né? Eu acho que esse é um tema bem interessante também, né? Não, com certeza. E quando a gente pensa nesse paradigma, né, de AI como feature, a gente tem uma série de oportunidades, possibilidades, e a gente tem escutado muito dos nossos clientes, né, onde 100% do que fomos acionados até agora, desde que teve o boom do ChatGPT, como é que eu uso GenAI como feature no meu código, na minha solução? Como que eu atendo melhor o meu cliente? Como que eu levo insights valiosos dos dados dos meus clientes, né? Isso é muito relevante. Isso realmente está mudando o mercado, vai mudar muito mais. Mas eu queria puxar um gancho aqui e falar de algo que a gente tem visto poucas pessoas falando na comunidade e temos visto muito a necessidade dos nossos clientes, de como usar a IA para acelerar a modernização. Nós somos desenvolvedores aqui há longos anos, né? Nós sabemos aí, já perdi a conta de quantas madrugadas virei tentando entender uma procedure ou um código mal escrito, né? E a gente tem feito muitos estudos internos de como usar a AI para aprender com código legado, regra de negócio, documentação que nunca foi feita e deveria ter sido feita. Uma tarefa que todo desenvolvedor odeia, que eu tenho certeza que é criar testes, né? Então, igual a gente acaba falando, a gente gosta de desenvolver software, mas é difícil você ver um desenvolvedor que gosta de testar. Então, igual a gente falou aqui, a gente deixa essa tarefa um pouco mais burocrática, um pouco mais para IA, porque, é uma tarefa que ela vai conseguir fazer bem. E, às vezes, você vai ter que fazer alguns ajustes finos ali para conseguir, às vezes, atender um padrão que é demandado pelo seu cliente, né? Eu acho que o que você falou é super valioso, a questão de acelerar, né? Porque hoje, querendo ou não, tempo é dinheiro, e o que a gente quer fazer, no fim das contas, é economizar o dinheiro no nosso cliente e entregar mais rápido a solução que ele precisa, olhando sempre para o valor. Então, com o IA, hoje, a gente deixa um pouco a necessidade de ter alguns pontos que necessita de um programador ir lá e implementar, né? A gente pode pedir para a IA, em alguns pontos ali do software, gerar, por exemplo, uma integração automática, sem a necessidade de eu pegar um desenvolvedor e fazer essa integração. Posso fazer com que a IA faça isso utilizando modelos, usando
o próprio IA generativa para fazer isso. Então, isso se conecta muito ao tempo da entrega de valor, porque a gente tem o time to market, né, que a gente chama, o tempo do mercado. Então, a gente precisa criar soluções que sejam competitivas no tempo certo, né? Igual a gente estava falando aqui, às vezes, tem um cliente que quer criar uma solução parecida com um concorrente. Então, se a gente tiver uma IA para conseguir auxiliar a gente chegar no resultado mais rápido, eu acho que vale muito a pena, mesmo que às vezes pareça um pouco Matrix, né? Mas a gente consegue utilizar isso de uma maneira bem assertiva para conseguir chegar no resultado que é entregar o valor para o cliente, que é o que a gente quer no fim das contas. Né? O Railson, você deu esse gancho aí, eu fiquei pensando em um dos desafios que chegou até a gente, que é tem um software legado aqui, boa parte das regras de negócio desse software está em banco de dados, tem procedures gigantes de 10, 20 mil linhas, ninguém entende mais e a gente precisa dar manutenção nisso, precisa modernizar isso. E aí? E agora? E está sendo incrível a nossa experiência de utilizar a IA generativa para explicar esse código, mas não só explicar, sugerir algumas formas de como você consegue converter aquele código que às vezes está em SQL, mas você quer transformar em C#. Então, assim, a gente tem utilizado ferramentas que são capazes de ajudar nisso daí. E isso é muito bom, porque muitos desses cenários de legado não tem ninguém para explicar o que está acontecendo. E é muito, muito difícil você ficar lendo um código legado. Às vezes tem uma dependência antiga que você não entende bem, ou às vezes tem alguma regra de negócio que nem mesmo o negócio lembra mais que existia, sabe? Então, aquele trabalho investigativo que todo programador já teve que fazer trabalhando com legado, ele se torna um trabalho até um pouco mais agradável, né? Então, eu acho que IA tem essa parte aí que é muito benéfica, assim. E toda a capacidade técnica, né, também, porque hoje, por exemplo, a gente consegue dar tarefas mais difíceis para programadores que às vezes não têm uma bagagem tão grande. Boa. Então, você às vezes, por exemplo, nesse cenário que você falou, eu posso usar a IA como se fosse o meu sênior particular. Um sênior ali que trabalha, sei lá, com COBOL, e eu não faço ideia do que é COBOL, eu posso, sei lá, copiar um trecho inteiro de código e falar, transcreve para mim, sei lá, em JavaScript. Eu sei que todo mundo gosta de JavaScript aqui, pelo menos a grande parte. A IA adora, né? Tudo código que você pede para gerar, ele gera em JavaScript, ou né? Python, né? Sei lá. Então, assim, é muito legal isso, porque você acaba tendo um parceiro ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, com disposição de te ajudar, né? Ela não vai ficar cansada, ela não vai pedir para você parar de fazer perguntas idiotas. Então, até as perguntas idiotas, ela te responde, né? Isso que é o mais legal. E o mais legal, sem te, às vezes, ofender ou falar assim, pô, que pergunta idiota, né? Uma coisa que, assim, quem é júnior, quem tá no começo da carreira, tem muita dificuldade porque sente aquele medo. Será que eu vou perguntar isso para cara? Mas será que eu vou demonstrar uma fraqueza minha? Então, e a gente sabe que existe isso, né? Então, existem estudos já que comprovam que a IA generativa, ela apoia muito mais até pessoas que estão no início de carreira do que pessoas que estão mais avançadas, porque as dúvidas às vezes são básicas e um LLM consegue responder de uma forma muito mais rápida e tranquila, né? Dourado, legal esse ponto que você reforçou dos júniors, porque a gente tem visto dois sabores, né? A IA ajudando pessoas que queiram começar carreira em TI, né? Mas pessoas também preocupadas, né, que tem uma certa resistência no uso de AI, certo, porque acham que estão trapaceando, né? Eu não vou usar AI porque não fui eu que fiz, não fui eu que pensei, não fui eu que elaborei esse código. Mas não é bem assim a questão, né? Eu acho que nós temos que pensar que o nosso propósito de carreira é ajudar o próximo, né? Se a gente está escrevendo uma linha de código, um método, uma classe, tem alguém do outro lado que vai ser beneficiado, né? Então a gente sempre tem que pensar no valor entregue do nosso código, né? E não simplesmente se eu estou com uma complexidade ciclomática abaixo de 4, de 5, se eu estou usando corretamente early return, se eu estou ali com baixo acoplamento no meu código. O que adianta a gente escrever isso lindamente se no final não estou entregando valor para o meu cliente, não estou entregando valor para um usuário final, né? Então, para quem tem essa preocupação, né, de não querer usar AI porque acha que vai estar trapaceando,
Comece a pensar um pouco diferente, né? Eu acho que nós fomos por muito tempo desenvolvedores e eu não vejo, né, uma preocupação, pelo menos da minha pessoa, nessa parte, né? Eu sempre penso que eu vou conseguir entregar um valor melhor para o meu cliente e num custo e um tempo menor, né? Sim. Com uma complexidade menor. Querendo ou não, quanto maior a complexidade, maior é o custo, maior é o tempo. E aí a gente também desprende um pouco do tempo de fazer atividades básicas e consegue criar, às vezes, features mais interessantes para aquele software que você está desenvolvendo e acaba ficando até mais legal, né? Exatamente. E assim, a gente tem que, igual o Raios fez uma analogia perfeita, né? Hoje, a gente tem um julgamento ali, eu devo usar IA porque não fui eu que desenvolvi, mas não muda a forma que a gente desenvolve naturalmente, né? Hoje, quando a gente tem alguma dúvida, eu mesmo, com vários anos de desenvolvimento, vira e mexe, eu tenho que fazer algumas pesquisas, procurar alguns artigos para conseguir saber realmente a melhor forma de resolver um problema. Eu imagino, por exemplo, um chat GPT da vida, que é um compilado de soluções. Então, ao invés de eu ter que ficar ali fazendo um scrap na internet para procurar a melhor solução, eu chego em um único lugar e peço para ele me dar flavors de solução. E você tem que ter a criticidade, né? Você não acredita. Se você me contar uma mentira agora, se eu não for uma pessoa curiosa, eu vou acreditar na sua mentira. E a mesma coisa acontece com IA generativa. Nem tudo que ela gosta ali pode ser verdade. Mas com certeza, se você for um bom desenvolvedor, um bom profissional, você vai procurar se o que ela está me oferecendo é a melhor forma ou se realmente funciona. Então, a gente tem que ser criterioso também em como usar, porque tudo que ela me disser pode ser um caminho, mas talvez não seja o melhor caminho, mas pelo menos é um start para a solução que eu quero chegar. Então, é perfeito, eu acho que a combinação de uma pessoa que às vezes tem um pouco de conhecimento com a capacidade de uma IA, né? Porque pode juntar as duas pessoas ali, ou a IA, né? Eu já tô falando que a IA é uma pessoa. Mas as duas habilidades ali, realmente criar uma solução muito boa, né? Eu acho que a gente tem que usar a ferramenta como uma ferramenta de brainstorming. E não uma ferramenta para resolver o problema final. Eu acho que tá aí o segredo, né? Cara, que interessante, porque você falou de brainstorming. O GitHub lançou uma nova funcionalidade do Copilot que chama Copilot Workspace. E muito das GenAIs que tem aí, você manda um prompt e ela já sai fazendo aquele prompt, né? E o que eu achei genial do GitHub é que nessa funcionalidade do Workspace, antes de ela sair executando alguma coisa, ela te dá um brainstorm do que ela imaginou em cima do seu prompt e ela te dá a oportunidade de você alterar esse brainstorm. Então você trabalha junto com a GenAI e daquilo sai um plano de implementação daquele brainstorm. Você também consegue alterar o plano para depois sim entrar na execução. E, aliás, falando dessa ferramenta, o GitHub Workspace é uma, para mim, das ferramentas mais transformadoras e o que a gente tem que mais olhar a fundo quando se fala de modernização. A gente falou bastante de modernização do aspecto dos desenvolvedores, mas eu acho que também a gente tem que trazer um aspecto aqui das empresas que têm bastante legado e sempre achou muito caro modernização, porque realmente, às vezes, transformar um software que está há muitos anos desenvolvido, que ficou parado, um software grande, caro. Mas a gente, combinando essas tecnologias como o GitHub Workspace e outros GenAIs, o próprio Copilot, um Cursor, um Bolt New, seja qual seja a ferramenta, ela vai te deixar a modernização muito mais barata. Então, se você está aí numa empresa que tem muito software legado e você sofre com isso, eu acho que está um momento ideal para você repensar a modernização e eu acho que cada vez mais vai ficar mais barato e você vai conseguir fazer coisas muito melhores, né? Eu só ia falar para o Golden aqui, para ajudar a enriquecer, né, o vocabulário aqui do nosso público, que o Railson falou aí do medo, das vezes, do desenvolvedor utilizar a IA, ou o que mais a gente escuta aí, que a IA vai roubar os nossos empregos. Eu acho que é o contrário, né? A IA está criando novos empregos. Também. E uma palavra-chave que você falou é a palavra prompt, né? Que a gente escuta diariamente. Sim. Prompt. Mas que diabos é isso de prompt, né? Você conseguiria explicar para a gente o que é um prompt e por que hoje a gente precisa de engenheiros que realmente são especialistas nesse tipo de tecnologia? Ou... Vou dar um step back aqui, Jean, porque assim, a gente fala de prompt quando a gente fala de IA generativa, certo? Basicamente, o que é uma IA com capacidade de geração? É uma IA que ela olha para um conjunto de texto
e a partir daquele texto ela busca todo o seu conhecimento que ela foi treinada e começa a gerar conteúdo a partir daquilo. Esse texto inicial que a gente passa para a IA generativa é o que a gente chama de prompt. Muitas vezes é aquela primeira mensagem que você mandou, por exemplo, no ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, né? Então, é aquela sua entrada, o que você está pedindo. E aí, o que a gente já percebeu é que a forma que você pede algo e como você descreve, como você trabalha esse prompt, esse pedido, ela tem um impacto fundamental no resultado da inteligência artificial. Então, você saber como pedir e como criar esse prompt que gera resultado ruim ou bom, dependendo do que você utiliza como prompt. Perfeito. E eu acho que é válido a gente reforçar que modernização não é simplesmente escrever um software. Boa. Eu acho que é válido a gente reforçar que modernização muitas vezes é reinventar uma tendência, né? Nós temos aí parceiros, né, que têm ali o objetivo de aprimorar, de melhorar rodovias no nosso Brasil, né? E por muitos anos, a forma que eles contavam veículos era a forma tradicional, sensores físicos instalados na rodovia, né? Com a era de inteligência artificial, a gente conseguiu modernizar, revolucionar essa tendência, né? Então, hoje, com Compute Vision, nós conseguimos ali ter modelos, datasets, capazes de identificar carros, motos, caminhões, velocidade média, quantidade de eixos e criar ali uma inteligência capaz de contar esses veículos, né? Então, eu queria trazer para a mesa aqui, não só usar a AI para modernizar software, mas também de modernizar conceitos, né, de negócio. A gente tem visto muito clientes querendo revolucionar, desde a camada upstream, camada downstream, né, de como a AI pode ajudar equipes de negócio a modernizar features, modernizar conceitos. Posso te dar até um exemplo também de um outro caso, né, de um cliente nosso e a gente está trabalhando com uma solução de IA, tanto a parte de análise de imagem, com chat, né, base de conhecimento, e também a gente consegue ter ações que, por exemplo, transbordam por uma pessoa real. Então, vou te dar o problema aqui, né? Toda vez que a gente tem um problema aqui de TI ou algum problema, qual que é a nossa primeira ação? Ligar para o suporte. Então, às vezes, a gente nem procura a solução dentro da Wiki, porque fica ali perdido, fica dentro de um SharePoint ou é dentro de um DevOps. Essa informação, igual eu falei, ela não é centralizada, ela não existe um portal. Então, a proposta que a gente fez para esse cliente foi exatamente essa, a gente criar um portal de um assistente. Então, qualquer problema que você tiver, você pode digitar para ela, se ela não souber a resposta, ela vai te direcionar para uma melhor solução. Ou se ela tiver a resposta, ela vai te dar uma resposta de um compilado que às vezes ela extraiu de uma wiki, de um SharePoint, aí entra aquela parte que você falou de bancos vetoriais, né, que é, por exemplo, eu posso criar um artigo e subir, por exemplo, dentro do banco vetorial que fale sobre vendas, mas eu posso fazer perguntas, não necessariamente do que está escrito ali, mas que tem uma similaridade com o que está ali dentro. E caso aquela resposta que a IA me deu não for satisfatória, eu posso fazer um transbordo para um agente online. E o melhor ainda, esse agente online não precisa necessariamente saber qual é o idioma que eu estou falando. Então, imagina que eu estou conversando aqui em português e o meu atendente está lá na Espanha. Eu posso usar a IA para traduzir essa resposta e mandar para o atendente, e ele me responder em espanhol, e eu usar a IA de novo para me trazer essa resposta em português. Fazendo isso, eu consigo, por exemplo, reduzir a quantidade de atendimento, ou ter um atendimento escalável em regiões diferentes. Por exemplo, eu posso ter um time zone durante e não precisar ficar pagando hora extra para pessoas do Brasil fazer atendimentos no Brasil. Eu posso direcionar esse atendimento, às vezes, para uma outra região do mundo, e a pessoa ali não necessariamente vai saber que está falando com uma pessoa que fala o mesmo idioma, mas ela vai ter a capacidade de ser atendido por alguém real, que não mais uma IA, que realmente vai, talvez, resolver aquele problema dela, que a IA não foi capaz, mas ainda usando o poder da IA para fazer todo essa tradução, né, que às vezes não era possível antes. Perfeito. Então, assim, quando a gente está pensando em modernização, não é só fazer aquele algo da mesma forma. A gente tem que pensar, a gente tem muitas outras ferramentas hoje, e como que a gente pensa num produto digital hoje pensando com IA
first, né? AI first. Então, como que a gente pensa em todas essas capacidades e moderniza e deixa realmente apto a fazer coisas novas de uma forma nova. Então, a gente tem que pensar de forma diferente, né? Não, com certeza. E o Jean trouxe um tópico muito legal, né? E não adianta de nada disso, né, Jean? Se a gente não tiver uma estratégia de dados muito bem definida, se a gente não tiver uma estratégia em escala de como servir esses modelos, e não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe disso. Nós iremos abordar esse tema, né, nessas sessões de podcast, mas não vai ser agora, né? Quero convidar a galera que participou dessa sessão com foco em modernização para ficar ligado nas redes sociais sobre outros assuntos, no qual nós iremos trazer os desafios que impactam uma jornada analítica e também uma jornada ali de escalabilidade para uso de AI. Queria agradecer Rafael Dourado, Jean, por esse papo super produtivo. Para quem esteve do outro lado ali da tela assistindo um pouco o nosso assunto, fiquem ligados e nos acompanhem para mais conteúdos. Obrigado. Valeu, Harrison. Valeu. Valeu.